O que são figuras de linguagem de pensamento, de construção e de palavras? Queridos, a matéria figuras de linguagem é aquela típica matéria clássica que em todos os exames, em todas as provas de vestibulares você vai encontrar. Com certeza você já deve ter ouvido falar na diferença que devemos fazer entre linguagem denotativa e conotativa. A denotativa é a linguagem do dicionário, é quando você encontra a palavra no seu sentido mais puro, aquele seu sentido real. No entanto, quando falamos de figuras de linguagem, estamos falando de linguagem conotativa, isso tem a ver com a conotação, que é o tal do seu sentido figurado. Então você emprega uma determinada palavra fora da sua interpretação mais comum. Com certeza, para se entender uma figura de linguagem, você precisa levar em consideração o contexto, a situação em que ela é empregada. Por isso que muitas vezes em que as figuras de linguagem são cobradas, elas são retiradas de um texto de apoio, de um poema, de um conto, de uma crônica, de um texto qualquer. Essa diferenciação que fazemos em relação a figuras de construção, de pensamento e de palavras é mais para facilitar o aprendizado do aluno. O nome já é autoexplicativo. Uma figura de construção é justamente a maneira como ela é organizada numa frase. E aí você tem diferentes tipos de figuras de construção. Você tem um tal do hipérbato, só para dar um exemplo, aquela inversão sintática. Você tem o anacoluto, por exemplo. Quando você mexe com as figuras de pensamento, elas são as largamente usadas. As figuras de pensamento, elas são organizadas num sentido mais macro, vamos chamar assim. E por muitas vezes você vai precisar mais ainda do contexto para entendê-los. As figuras de palavras, mais uma vez o nome é sugestivo, são palavras soltas, isoladas. Vale lembrar que você vai conhecer muito essas figuras de linguagem pelas figuras que são as bases, metáfora e metonímia, que são as principais. Esta já é uma boa dica. Comece aprendendo a diferença entre metáfora, que é a figura de linguagem que trata da comparação, e a diferença com a metonímia, que é a figura de linguagem que trata da substituição. Com certeza, sim, o seu ensino vai ter um sucesso muito grande com as figuras de linguagem, ok? Continue fazendo os exercícios e lendo os resumos aqui do blog.